Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. E hoje, muito provavelmente, o último vídeo exclusivo de NFL Draft. Fizemos uma cobertura extensa, falamos sobre as posições, sobre o dia um, sobre as melhores classes, as piores classes, enfim, teve uma cobertura bem extensa sobre o draft. E hoje, 6 boas apostas de undrafted free agents, né, aqueles jogadores não draftados que foram contratados ali depois que o dia 3, né, depois que a rodada 7 do draft acabou. Lembrando, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos para que a gente cresça cada vez mais. Estamos quase batendo 200 seguidores aqui no YouTube, então peço para vocês se inscreverem, também deixarem um like e seguir Landing Zone BR tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembrando, gente, jogadores não draftados têm boas qualidades, mas também têm os seus defeitos. Às vezes defeitos que a gente nem tem acesso, não defeitos, né, de campo, às vezes defeitos extracampo, e eu não falo só defeitos, né, de casos criminais, digo de jogadores que não são tão dedicados quanto deveriam, jogadores que não levam a sério os treinamentos, enfim, todo esse trato do dia a dia que às vezes a gente não teve acesso a esses relatos, mas que os times tiveram acesso enquanto estavam fazendo todo o trabalho de scout que dura anos, né, às vezes em determinados jogadores. Lembrando, né, jogadores não draftados não são jogadores que necessariamente vão virar estrelas na liga. São jogadores que, se tu conseguir transformar eles em sólidos reservas, jogadores de rotação, que jogam 30% dos snaps no ano, já são ótimas apostas, já foram de valor absurdo. Existem jogadores que vão virar bons e sólidos titulares na liga? Sim. Me vem na cabeça aqui de primeiro o Reed Blankenship, safety do Philadelphia Eagles, jogador não draftado, e que é um jogador talvez top 20 dentro da posição e que entrega um nível muito bom para o Philadelphia Eagles. Talvez aconteça de sair algum jogador dentro desses undrafted desse ano? Sim, mas também podem sair apenas jogadores de rotação e isso já é o suficiente. Vamos para o primeiro nome, Xavier, vou mudar aqui na minha câmera de lugar, Xavier Restrepo, que assinou com o Tennessee Titans. Acho aqui um bom para os dois lados. O Xavier Restrepo ele jogava em Miami, ou seja, ele já tem química, ele já conhece, ele já tem as manhas de Ken Ward, quarterback que foi draftado pela equipe dos Titans. E o Ken Ward também já tem as manhas de jogar com Restrepo, ele já tem a química, eles já se conhecem. O Xavier teve 1.127 jardas recebidas e 11 touchdowns, então ele foi fundamental no esquema de Miami e fundamental na produção que Ken Ward teve na universidade em 2024. Ele tem 1,78 m com 89 kg e teve um RAS de 3,96. O que a gente pode falar do jogo do Restrepo? Ele é um cara que não tem velocidade para atacar o fundo do campo e não é um perigo vertical, não é um perigo verticalmente falando. Ele é um cara que vai ficar limitado a correr rotas de 10 jardas, 15 jardas no máximo. Tu não vai ver ele tu não vai querer ver ele correndo rotas de mais de 15 jardas, porque ele não tem essa velocidade final, ele não é bem em press coverage, ele tem problemas com cornerbacks mais físicos. Mas ele tem um route running muito bom para essas 10 jardas que ele corre. Ele tem mãos muito firmes, ele tem uma técnica de recepção muito boa, ele tem uma envergadura ruim. Mas assim, ele é um cara bem confiável, acho que ele vai fazer roster nesse grupo de wide receivers dos Titans, principalmente por ele conhecer e ter a química com o Ken Ward. Pode ser muito importante no início dessa carreira do Ken Ward ele ter um cara que ele confie, principalmente nesses passes mais curtos, check downs, rotas cruzando no meio do campo, coisas que o Restrepo faz muito bem. E acho que aí é uma boa aposta dos Titans, principalmente olhando para o grupo de recebedores que eles têm e pensando na química do jogador com o seu quarterback draftado na pick de número 1. O segundo jogador é o Jared Ivey, que assinou com o Seattle Seahawks. Era um cara que tinha um certo hype na gringa, até maior do que eu acho que ele deveria ter. Ele é um jogador que o Haas não indica isso, né? 2.0 de Haas, muito ruim mesmo, mas ele é um bom atleta. Ele tem boa fisicalidade, ele te entrega fisicalidade na ponta da linha. Ele é aquele tipo de edge, o tamanho dele indica isso, 1,98 m, pesa mais de 120 kg e tem uma boa envergadura que te entrega essa fisicalidade na ponta da linha, ele sabe finalizar as jogadas, ele é um bom tacleador, ele ajuda muito no jogo terrestre. Só que ele é muito, muito, muito cru no pass rush e isso é algo que afeta hoje em dia. Os times não vão draftar um edge que só te entrega
defesa contra o jogo terrestre, né? Ele apresenta muito pouco como pass rusher e isso com certeza é um fator que fez com que ele caísse no draft. Acho que o Seattle Seahawks é um bom lugar para ele se desenvolver, é um time que também não tem profundidade na ponta da linha. Ele, por enquanto, é um jogador situacional, um cara para jogadas mais claras de corrida, um cara que se encaixa muito bem, na minha opinião, no esquema do Mike McDonald, é um cara que pode desenvolver ele muito bem. Se a equipe conseguir desenvolver ele como pass rusher, melhor ainda, perfeito. Se não, ele é um jogador situacional, que eu acho que pode fazer roster, porque nessas questões de jogo terrestre ele realmente vai ajudar a equipe, e é um cara que te entrega fisicalidade na ponta da tua linha, por mais que os testes físicos dele com o Haas não entreguem, não mostrem isso. O outro nome que eu trouxe aqui é Rollin Pierce para o Philadelphia Eagles. Eu acho que de todos os nomes que eu trouxe aqui, para mim essa é a maior aposta. Por quê? Rollin Pierce ele é um ótimo atleta. 2 metros e 4, pesa mais de 155 quilos. É uma montanha, é um monstro, é um cara que tem força para mover concreto, uma parede de concreto com uma facilidade absurda. Assim, ele é um cara gigantesco, mas falta muita técnica para ele. Como um jogador de 2 metros e 4 com 150 quilos, toda a força que ele tem não se resume num bom pad level, um cara que permite mais acesso ao peito do que deveria, porque não é fácil não permitir acesso ao peito tendo mais de 2 metros de altura. Não é um jogador de boa mobilidade, não é um jogador de boa mudança de direção, é um cara que tem problemas indo para o segundo nível ajudando no jogo terrestre, é um cara que é explorado por edge rushers mais técnicos, então assim, ele é uma grande aposta porque ele é um atleta de excelente nível. Mas aí a gente está olhando talvez para o melhor time possível, pensando no desenvolvimento de jogadores de linha ofensiva. Tem, na minha opinião, que é o melhor treinador de posições da NFL, no Jeff Stoutland, o treinador de linha ofensiva do Philadelphia Eagles. E não tem pressa para ser um tackle titular. Eu acho que se o Stoutland conseguir refinar ele tecnicamente, é ótimo. Ele pode ser aquele reserva para o Lane Johnson, que precisa de um cara para assumir essa posição, e o Rollin Pierce chegaria como uma ótima peça para esse lugar. O Stoutland já salvou várias carreiras na NFL, inclusive na temporada passada do Mekhi Becton. Então, assim, não podia ter um lugar melhor para ele se desenvolver. Que o Philadelphia Eagles acha que é uma boa aposta tanto para os Eagles, mas principalmente para o Rollin Pierce. Eu acho que o staff dele olhou com muito carinho quando ele não foi draftado, pensando se não ia chegar uma proposta do Philadelphia Eagles, e chegou. Ele se encaixa muito no que os Eagles têm, né, de escolher bons atletas e bons projetos para a posição, por isso que eu acho que é uma boa aposta, porque é um time que tem histórico de desenvolver jogadores nessa posição. Olhando, né, o principal caso, talvez Jordan Mailata, um cara que veio do rugby, não sabia jogar futebol americano, nunca tinha jogado futebol americano e se tornou um dos melhores offensive tackles da liga. Então, assim, é um time que sabe fazer isso muito bem. Aqui, Zay Alexander, um cara que eu fiquei, né, um cornerback que também assinou com o Seattle Seahawks, que eu fiquei surpreso de não ter sido draftado. Geralmente, quando a gente chega nas rodadas mais finais do draft, a gente vê os times apostando em jogadores de colleges maiores, né, de programas maiores, como é o caso de LSU, mas não foi o que aconteceu com o Zay Alexander, acabou não sendo draftado e vai para o Seattle Seahawks, que eu também acho que é um bom encaixe para ele ser desenvolvido pelo Mike McDonald. O que o Zay Alexander te entrega de bom? Ele é muito inteligente jogando, ele é muito bom marcando em zonas, tem bons ball skills, ele sabe antecipar e sabe atacar muito bem as jogadas. O que ele não te entrega de bom? Ele não é um bom marcador de mano a mano, ele não é bom em press coverage, ele é explorado por wide receivers mais físicos e ele não tem boa velocidade para se recuperar quando ele é batido em alguma jogada. Então, assim, ele é aquele cara para jogar de frente para a bola, com boa antecipação, lendo o que o quarterback vai fazer e atacando a bola. Acho que no esquema do Mike McDonald ele se encaixa muito bem por conseguir jogar bem em zonas e principalmente por ser um cara inteligente. O esquema do Mike McDonald não é simples, ele tem muitas mudanças, tem muitos disfarces, ele precisa de jogadores que tenham um bom QI de jogo, que tenham um bom processamento mental para conseguir fazer as leituras do ataque, mas também entender o que a defesa está fazendo nas suas mudanças. E eu acho que o Zay Alexander pode se desenvolver muito bem nesse esquema do Mike McDonald. E acho que é uma boa aposta, pensando num jogador não draftado, um jogador que está acostumado com palcos grandes também, vem de uma universidade grande. Outro nome que eu trouxe aqui, que também foi um cara que me surpreendeu um pouco, foi o Clay Webb, o IOL. Não é um jogador tão grande, apenas 1,91 m, mas ele entrega muita versatilidade. Também é um cara um pouco mais velho, já vai ter seus 25 anos na temporada, mas ele é um atleta sólido. Ele é um cara que, como eu disse, traz versatilidade, porque ele pode jogar de left guard, pode jogar de right guard, pode jogar de center.
Então acho que o Denver Broncos foi bem aqui. Eu acho que pega um jogador que, se bem desenvolvido, talvez no primeiro ano ou talvez no segundo ano dele de liga, pode fazer o roster. E assim, e se aquele reserva de miolo de linha é bem versátil, aquele cara que joga nas três posições, que se estiver passando por um aperto, tiver com um jogador machucado ou com um jogador que tá para estourar com alguma lesão, tu consegue botar o Clay Webb e ficar seguro, porque ele vai ser aquele reserva sólido que vai ajudar na rotação. Eu enxergo o Clay Webb muito como esse cara para estar naquele time e ser muito importante nessa rotação dessas três peças. É um cara que tem boa explosão, tem boa velocidade, tem uma boa envergadura para jogar no miolo da linha ofensiva, não tem um pad level tão bom, falta força de jogo para ele, é um cara de 1,91 m que às vezes é explorado por jogadores de miolo mais fortes e mais pesados, mas é um cara que tem fôlego, um cara que joga cada snap no 200%, tem boa velocidade, tem boa mudança de direção, mas o principal para mim é a versatilidade que ele te entrega, pensando no jogador não draftado, um jogador que está ali muitas vezes para fechar elenco, para fazer roster. Eu acho que o Clay Webb me agrada muito por conta disso. E para mim aqui o nome mais surpreendente, cornerback Kobe Bryant, para mim era um jogador top 90 desse draft, tava no meu 100 jogadores, né, na minha big board, ele tava dentro do top 100, tava ali na 90 e poucos, 93 ou 94, não vou me lembrar agora de cabeça, porque ele é um cara que teve 13 interceptações no período dele de college, se eu não me engano, teve mais de 20 passes desviados. É um cara com um processamento de jogo fantástico, balls skills muito acima da média. É um cara que sabe atrapalhar os jogadores, né, os recebedores. Só que ele é um cara pequeno e muito franzino. Ele tem 1,83 m, então é menor que o ideal para a posição. A envergadura dele é boa, não atrapalha tanto, mesmo ele sendo pequeno, e pesa 82 quilos. Na foto dá pra ver claramente que ele é um jogador franzino. Ele vai sofrer com wide receivers mais físicos na NFL, precisa ganhar densidade corporal. Acho que o Atlanta Falcons fez uma ótima aposta. Acho que o Cole Bryant ele chega podendo brigar, seja pelo slot, para roubar snaps ali no slot, ou para roubar snaps até como corner 2 desse time no outside. Ele é um cara que eu particularmente acho que tem potencial sim para virar um titular sólido na liga. Tem essa questão que pode ser muito explorada, que é o tamanho dele, né? E a gente não sabe quanto isso vai afetar, mas ele é muito inteligente, ele antecipa muito bem as jogadas, e ele tem a capacidade de atacar a bola muito boa. Eu acho que isso pode fazer com que ele se torne um titular e roube alguns snaps de alguns jogadores do Atlanta Falcons, até nesse primeiro ano dele de liga. Eu acho que ele, até pelas entrevistas que ele deu depois, ele tá bem mordido e a gente sabe que tem jogadores que precisam disso para conseguir render mais. Ele ficou bem mordido de ter, né? Ele falou, acho que foram é difícil pensar que tenham 20 e tantos cornerbacks melhores que eu, que foram draftados e eu não fui. Mas ele fecha com um time que eu acho que ele tem capacidade de disputar, que eu acho que precisa de profundidade na posição de cornerback. Eu acho que ele tem tudo para render e poder ser. Para mim, se eu tivesse que escolher um jogador de todos os undrafted free agents, seja desse vídeo ou de todos dessa temporada, eu apostaria em Kobe Bryant para ser a steal desses jogadores, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, sigam o LinkZoneBR tanto no Twitter quanto no Instagram. Um abraço, valeu e tchau!